Graça e paz, meus queridos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor José Rodrigues e eu quero pedir encarecidamente a você que você se inscreva em nosso canal para que nós possamos apresentar para você esse estudo do Apocalipse que nós estamos realizando, interpretando versículo por versículo, procurando seguir todas as regras que são necessárias, para que tenhamos uma boa interpretação. Nós já estamos na lição número 4. É muito fácil de você acompanhar, porque você pode baixar essas lições, são pequenas, no seu computador, você ter um estudo mais abrangente sobre Apocalipse. Então não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, isso é muito importante para nós mantermos o canal. É mais um canal que divulga a palavra de Deus, então devemos mantê-lo, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre, nós estamos trazendo no máximo 3 ou 4 versículos em cada lição, porque queremos interpretar versículo por versículo. Então, e queremos interpretar, claro, regras. Então, hoje nós estamos trazendo versículos de 6, já vamos junto com você, tá? Vai colocar a nossa tela, da nossa TV. Então você vai lendo junto conosco. Diz assim, Apocalipse 1, 4 a 6. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Esse é o título. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos interpretar aqui. Claro que nós vamos nos concentrar no versículo 4, porque os versículos 5 e 6 desse texto são o arremate da saudação de João, igrejas, e não tem tanto que se interpretar. É apenas o arremate da saudação, certo? Mas o versículo 4 tem 2 questões importantes para nós buscarmos o entendimento e o conhecimento. Ele é realmente, essa nossa lição, ele é o versículo que eu foco porque há necessidade de se interpretar. Primeiro, João escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. É claro que essa Ásia aí é a Ásia Menor. E quando nós vamos, nós daqui a pouco vamos colocar uma tela aí com o mapa da Ásia Menor e as igrejas as quais escreveu. Então você tem que entender o seguinte: ali não só havia 7 igrejas, havia, claro, e ainda também naquela época não havia apenas 7 igrejas, Na Ásia havia essas 7, as quais as cartas foram direcionadas a ela, mas havia em várias partes do planeta já diversas igrejas cristãs. Então, por que o Senhor, nós vamos nos centrar nesse entendimento? Porque o Senhor só escreveu as 7 igrejas, certo? Então, isso é um dos questionamentos nossos. E o outro é, quem são esses 7 espíritos que estão diante do trono de Deus? E tem muita coisa, certo? É claro que aqui é um estudo um tanto quanto rápido, mas se for para colocar no papel, eu tenho muito o que dizer sobre isso, certo? Porque há muitas opiniões, umas contrárias às outras, outras parecidas umas com as outras. Eu escolhi aí 2 opiniões, mas não significa que isso eu já estou batendo o martelo sobre essas opiniões, nada disso. Em outras partes do Apocalipse vai falar sobre esses 7 espíritos e eu vou trazer a explicação durante todo o estudo sobre o que isto significa, ok? Bem, mas agora vamos nos centrar na primeira parte do versículo 4, as 7 igrejas da Ásia. Nós temos aí um mapa da Ásia Menor, na época, e aqui as igrejas de Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, aliás, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, um dos questionamentos que eu já vi muitos teólogos questionarem é por que somente as 7 igrejas foram citadas no Apocalipse? Há várias opiniões, há bastante coerência em algumas delas, outras não. Mas as que têm mais coerência e que eu tomo como base é aquelas que dizem que essas igrejas, elas não são apenas locais daquela época, eram as igrejas locais, né, daquele momento, que a quem foram dirigidas as cartas, mas elas são representativas de todas as igrejas, tanto da época como do período de João até os dias de hoje, como de hoje até os dias da vinda de Cristo. Bem, eu concordo bastante com esse tipo de interpretação, certo? Entendo que essas 7 cartas, as quais, durante o estudo do Apocalipse, nós vamos estudar uma por uma, elas realmente representam essas igrejas em todo o período da história da Igreja do Senhor, até a vinda de Cristo, e que essas 7 igrejas foram tomadas como base para que então as outras fossem ensinadas através dessas cartas, certo? Então eu entendo dessa forma, acredito que é assim. Coloquei mais uma vez aqui um mapa da Ásia Menor, e aqui eu digo assim: o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, Grécia, hoje, né? Hoje é a Grécia, a ilha de Patmos fica localizada na Grécia, em aproximadamente 96 depois de Cristo, e Jesus ordenou a João que escrevesse o que viu em um livro e enviasse às 7 igrejas, e então ele mandou as cartas para cada igreja. Bem, então observe, como eu já disse no início, em outras lições, Apocalipse não é um livro que foi trazido a João por inspiração, não. Apocalipse é um livro revelado, é um livro que Deus revelou a João e notificou tudo isso através do seu anjo. Então, eu quero, para você se manter bastante firme nesse estudo do Apocalipse, eu quero dizer para você que estude Apocalipse como algo real que Deus revelou a João. Deus não vai revelar invencionice, bobagens, né? Apenas alegorias, não. Quando eu estudo as 4 escolas do Apocalipse, eu escolho dessas escolas algo que me faça interpretar melhor o livro. Não vou seguir apenas uma linha daquelas escolas do Apocalipse. Quando eu estudo Apocalipse, eu aplico a hermenêutica, a exegese, a interpretação do texto, do contexto histórico, geopolítico, enfim, tudo que é necessário para que haja uma boa luz sobre aquilo que nós estamos estudando, e nem eu chegue aí além daquilo que realmente é a verdadeira interpretação do Apocalipse, certo? Então vamos ver aqui, por que apenas as 7 igrejas? Essa é uma das perguntas que muitos fazem. O número 7 é característico. Ele marca um círculo completo de pensamentos e modos de Deus quanto ao tempo. Aí vem, se for analisar, né, daí vem os 7 dias da semana, as 7 festas de Israel, as 7 parábolas do reino, dos céus, e mistério. Este número é frequentemente usado no decorrer do livro de Apocalipse. Nós vamos falar muito sobre ele ao tratar de judeus, gentios e a igreja de Deus como responsáveis diante de Deus sobre a terra. Por isso vemos 7 igrejas, 7 estrelas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e as 7 pragas e 7 espíritos de Deus, etc, etc. Então, é claro que durante talvez 54 vezes você vai ouvir esse número 7 no livro de Apocalipse. Ele é muito característico porque ele traz a conotação da plenitude de Deus. Muitos dizem a plenitude do Espírito de Deus. Grande quantidade de teólogos concordam que as cartas têm profético.
são os tempos, eu concordo com esses teólogos, são os tempos que a igreja de Cristo viveria até a sua segunda vinda, porque coincide com os tempos que passamos depois de Cristo até os dias de hoje, ou seja, e também até a vinda de Cristo, ou seja, a história da igreja. Certo? Então, eu concordo com essa ideia de teólogos que, sim, interpretam essa questão, cartas, 7 igrejas e tal. Então, essas cartas elas são também mostrando o que aconteceria com a igreja, e as correções são muito atuais para os dias de hoje. As correções que foram dadas, elogios que foram dados também, nos dias de hoje nós podemos fazer essas cartas missivas que corrigem alguns problemas da igreja. Interessante estudar Apocalipse, por isso eu sou um fã do livro. O que significa os 7 Espíritos de Deus? Agora aí está a questão, que eu quero dizer que isso é um assunto tão profundo e não é nessa lição número 4 que eu vou encerrar o assunto falando sobre os Espíritos de Deus, certo? Os 7 Espíritos de Deus que João disse que estão diante do trono de Deus, certo? Então, ele muito claro no versículo 4, a parte dos 7 Espíritos de Deus. Então, o número 7, né, para você é empregado pelo menos 54. Isto não. E as opiniões dos teólogos são muitas, inúmeras, mas nenhuma são a palavra final neste assunto. Alguns dizem que significa a plenitude do Espírito Santo que Deus envia sobre toda a terra. Realmente há algo interessante sobre isso, né? Esses teólogos, eles desenham aí um castiçal e eles dizem que cada haste do castiçal, uma é o espírito da sabedoria, outro é o espírito do entendimento, outro é o espírito de conselho, outro o espírito de fortaleza, outro o espírito de conhecimento, outro o espírito de temor do Senhor e o 7º, o próprio Espírito do Senhor. Há bastante razão para se crer nisso. Não significa que vamos bater o martelo, né, sobre essas questões, certo? Agora, logo nessa lição, não. Nós temos ainda várias repetições sobre os 7 Espíritos de Deus, esse número 7 no Apocalipse, e à medida que nós vamos estudando o Apocalipse, nós vamos trazendo mais luz sobre esse assunto. Veja a opinião de outros teólogos, ainda sobre os 7 Espíritos de Deus. Dentre muitas opiniões, existe esta que diz que os 7 Espíritos de Deus são seres celestiais. Teólogos que assim interpretam. Diz, esta interpretação é bastante semelhante à sugestão anterior, ou seja, meio parecida com a sugestão anterior. Ela também defende que os 7 Espíritos de Deus são 7 seres celestiais. Mas esta interpretação diz que esses seres celestiais são superiores aos anjos ou pertencem a uma ordem mais elevada. Seja como for, esses 7 seres supostamente servem como símbolos da majestade divina. Há quem diga também que são 7 anjos que assistem diante. Fique tranquilo, relaxe, porque nós vamos estudar o Apocalipse e esse assunto vai se repetir em alguns outros textos da palavra de Deus. Eu prometo a você, que antes de terminar o estudo do Apocalipse, essa questão dos 7 Espíritos de Deus vão ficar esclarecidas, certo? Vai ficar bastante esclarecida. Então, continue conosco estudando o Apocalipse e você vai, com certeza, entender tudo isso que nós estamos falando. Pronto, fim da lição. Interessante, né? Nós interpretamos aqui apenas o versículo 4, certo? Versículo 5 e 6 não é necessário interpretação. Daquela saudação que João estava dando às igrejas. Mas aqui na lição número 4 nós encerramos, né, esse assunto agora e voltaremos na lição número 5 falar ainda sobre as cartas das igrejas e, claro, na hora que surgir a oportunidade falaremos mais uma vez sobre os 7 Espíritos de Deus, trazendo luz sobre o assunto para que você termine a leitura do Apocalipse
tranquilo, em paz, sabendo que Deus abençoe você. Até a próxima lição.